Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Como você está? Eu espero de coração que você esteja bem. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 9/1 de 2022. 9/1 de 2022. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua mão que nos sustentou até aqui, Senhor Deus e Pai. Meu Deus, quero pedir por todos que vão acompanhar a nossa mensagem, Senhor Deus e Pai, que o Senhor fale aos corações, prepare os corações, ó Deus, essa noite. Fala, Senhor Deus e Pai. Fala com cada um, Senhor, que quer, ó Deus, religar-se ao Senhor. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que estão acamados. Ó Deus, essa noite oro em especial, Senhor, pela minha tia, lá no interior, Senhor Deus e Pai, que contraiu o Covid-19. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Restabelece a saúde, Senhor, e de todos aqueles, ó Deus, que precisam de cura, que precisam de restauração, que precisam de cura na alma, que precisam de cura no corpo, no espírito, Senhor Deus. Age poderosamente em nome do Senhor Jesus. Continuamos, ó Deus, orando por aqueles que precisam de recolocação no mercado de trabalho. Abençoa, Senhor, esses amigos, esses irmãos e irmãs que estão buscando, Pai. Mas também, ó Deus, glorificamos e agradecemos ao Senhor por testemunhos que já temos, ó Deus, de pessoas, ó Pai, que conseguiram, Senhor, ainda em 2012. Ó Deus, em 2012 não, em 2021, uma recolocação. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E também, ó Deus, oramos por aqueles, ó Deus, que continuam, ó Pai, na frente de batalha, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor Deus e Pai, todos aqueles, ó Deus, que de alguma maneira estão ligados, ó Pai, em salvar vidas. Abençoa esses homens e mulheres. Ó Deus, também por último quero te pedir por aqueles que dirigem, ó Deus, nossas cidades, nossos estados, ó Deus, e o nosso país. Ó Pai, dá sabedoria a esses homens, para que conduzam bem, Senhor Deus e Pai, as nossas cidades, os nossos estados e o nosso país, para que nós, ó Deus, sejamos uma nação próspera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: a verdadeira religião é Cristo. A verdadeira religião é Cristo. Se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 apenas. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nem um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Religião, o que significa essa palavra do latim religare. Religar, ligar novamente, juntar, união entre o homem e o divino. Toda religião que se preza, ela deve anunciar Jesus Cristo como o único intermediador entre o homem e Deus, porque religião significa
ligar de novo, religar, juntar novamente, do latim, religare. E o cenário, meus irmãos, desse texto, e eu convido você depois a ler o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Atos, qual era o cenário da época em que essa palavra, em que esse versículo foi anunciado e foi registrado posteriormente no livro de Atos. O cenário aqui, Pedro e João curaram um homem que estava na entrada do templo, chamado Formosa. Logo após essa cura, Pedro e João pregaram, e logo após a sua pregação, a sua oratória, houve o arrependimento, houve a reconciliação, houve o religar de aproximadamente 5.000 homens que se renderam aos pés de Jesus. Por isso, religião, e a religião que se preza, ela anuncia o Cristo vivo e anuncia que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é religião, a verdadeira religião é Cristo. A verdadeira religião. E esses homens, Pedro e João, após isso, após terem curado um homem, após terem anunciado a genuína palavra de Deus, e 5.000 homens foram religados a Deus através de Jesus Cristo, esses homens foram presos por anunciar a verdade. Não bastasse isso, esses homens, após serem presos, tiveram que depor, como se estivessem depondo perante os principais religiosos da época, os principais dos sacerdotes no Sinédrio. E ali falaram, inspirados pelo Espírito Santo, falaram com intrepidez, e eu repito, que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tal como esse homem aleijado que estava no portal ali do templo chamado Formosa, foi curado no nome de Jesus Cristo. E esses 5.000 homens que foram religados a Deus em nome de Jesus. Por isso nós pregamos e anunciamos o Cristo vivo. E aí eu elenquei aqui 5 pontos para dividir com vocês, que eu extraí desse texto. O primeiro deles, nenhum líder, prestem atenção, nenhum líder ou denominação religiosa pode salvar o homem da condenação eterna do pecado, ou da condenação decorrente do pecado. Nenhum líder, nenhum homem, nenhum líder religioso, nenhuma denominação pode salvar o homem. Mas esse líder, essa denominação religiosa, se tiver compromisso com e somente com as Escrituras, ela pode indicar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Repito, nenhum líder, denominação ou instituição religiosa pode salvar qualquer homem da condenação eterna decorrente do pecado. Mas se esse líder, se essa denominação, se essa instituição religiosa tiver compromisso
tão e somente com as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Estes sim podem indicar e ensinar que só há salvação em Cristo Jesus. Por isso que a verdadeira religião é Cristo. O segundo ponto que eu elenquei aqui: qualquer religião que tiver compromisso tão e somente com a palavra de Deus, essa religião é verdadeira. Repito, qualquer religião que tiver compromisso tão e somente com a palavra de Deus, essa será a verdadeira. Porque a verdadeira religião é Cristo. Se nós pudéssemos unificar as igrejas, unificar as denominações, unificar as instituições, essa teria o nome de O Caminho, que é Cristo. Quando o Evangelho começou a ser anunciado, o nome que foi dado, entre aspas, porque os judeus, os sacerdotes, os principais religiosos da época chamavam o cristianismo de seita. A seita chamava-se O Caminho. Você sabia disso? O Caminho. E esse nome é propício porque o caminho é Cristo. A verdadeira religião é Cristo. E qualquer denominação ou religião que se preze deve anunciar tão somente a genuína palavra de Deus e o Cristo vivo. O terceiro ponto que eu elenquei aqui: qualquer religião que tiver compromisso tão e somente, qualquer religião que tiver compromisso tão e somente com a palavra de Deus, anunciará a salvação por intermédio de Cristo, e essa é verdadeira. Repito, qualquer religião que tiver compromisso tão e somente em anunciar a salvação por intermédio de Cristo, essa é verdadeira, porque ela tem compromisso com Cristo. O quarto ponto, meus irmãos: Jesus Cristo não tem compromisso com homens. Você sabia disso? Jesus Cristo não tem compromisso comigo. Jesus Cristo não tem compromisso com instituições. Jesus Cristo não tem compromisso com denominações. Mas Jesus Cristo tem compromisso com o cumprimento integral da sua palavra. E aí sim, se eu tiver compromisso com a palavra de Cristo, eu serei salvo. Se a denominação ou instituição religiosa tiver compromisso com a palavra de Deus, ela levará homens e mulheres à salvação. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Cristo. E o quinto ponto: homens, instituições e denominações religiosas devem ter compromisso e comprometimento com o Cristo vivo e a sua palavra. Como o Cristo vivo e a sua palavra. Por quê e para quê, meus irmãos? Por quê e para quê? E aí eu te convido a abrir a palavra de Deus em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Por que nós dissemos tudo isso? Porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11 o seguinte: para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que nós anunciamos e temos compromisso e somos comprometidos em anunciar a palavra de Deus. E se você tiver compromisso e comprometimento com a palavra de Deus e o seu Filho Jesus Cristo, você será salvo. Você que se intitula religioso, a verdadeira religião é Cristo. Não há nenhum outro intermediário, não há nenhum outro homem, não há nenhum líder religioso que ocupe o lugar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi o único líder religioso capaz de morrer na cruz do Calvário para que todos os seus seguidores fossem salvos. E quando você for até Jerusalém e buscar no túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado, você não o encontrará, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para que eu e você ressuscitasse com ele da condenação eterna dos nossos pecados. E naquele grande dia, quando ele vier buscar a sua igreja, e não são as paredes da igreja, quando ele vier buscar a mim e a você, nós seremos eternamente salvos. Salvos. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o motivo pelo qual nós anunciamos quase todos os domingos a palavra de Deus, para que ela encontre corações, felizes ou não, desesperançados ou não, porque a salvação é para todos, é para aqueles que dizem que estão alegres, a salvação é para aqueles que estão tristes, a salvação é para aqueles que estão perto, a salvação é para aqueles que estão longe, a salvação é para todos. Todos aqueles que confessarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Repito, nenhum líder, nenhuma religião, nenhuma denominação vai salvar o homem da condenação eterna decorrente do pecado, mas um homem, uma religião, uma denominação, uma instituição que pregar o Evangelho e anunciar a Jesus Cristo, essa sim pode ajudar, pode conduzir o homem a conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo, meus irmãos. Jesus Cristo vivo no meu coração e no seu coração, nos libertando das correntes do pecado. Jesus Cristo curando como curou aquele homem no portal do templo chamado Formosa, daqueles 5.000 homens que se arrependeram ao ouvir a pregação de Pedro e João, daqueles homens que recusaram o Senhor Jesus Cristo quando Pedro e João presos anunciaram a palavra de Deus no Sinédrio. E essa palavra segue ecoando nos corações de homens e mulheres até esse segundo. Por isso nós pregamos e vamos pregar a palavra de Deus até o apagar das luzes, até o dia do nosso chamamento, até o dia que o Senhor Jesus Cristo nos recolherá nos seus braços de amor. Essa é a minha esperança e eu espero que seja a sua também,
Porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se limita a essas coisas terrenas, a coisas materiais, a coisas passageiras, a coisas que enferrujam, a coisas que a terra consome, a palavra de Deus, não, irmão Leandro, mas a palavra de Deus diz que nós somos os mais tristes, os mais miseráveis dos homens. Por isso que a nossa perspectiva tem que estar no céu. O nosso olhar tem que estar fito no céu todos os dias, para que nós não venhamos a desviar e errar o caminho. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem, e que ela encontre, ó Deus, os corações que querem ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Leva esse vídeo, leva essa pregação, leva essa mensagem diretamente, Senhor, ao coração de alguém que queira, Senhor, ser salvo, em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, se essa pessoa que assistir essa mensagem, que encontrar-se com essa mensagem, quiser se arrepender, ó Deus, nessa noite, ou numa manhã, ou durante o dia, porque eu não sei quando essa pessoa assistirá essa mensagem, que ela diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, não com remorso, mas com arrependimento genuíno. Eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu espero que essa mensagem fale aos corações, e se você tiver vontade, coragem, ânimo, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Ajude a que o Evangelho seja anunciado para a glória de Deus e tão somente a glória de Deus. Eu, irmão Leandro, eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. A Primeira Igreja Batista em Itupeva está localizada na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva, São Paulo. Se você desejar fazer-nos uma visita, mande-nos uma mensagem, escreva no Facebook, escreva no YouTube. Essa mensagem também vai para o YouTube, e faça-nos uma visita, você será bem recebido. E se você é de longe, procure uma igreja cristã que pregue a genuína palavra de Deus e comece a congregar, em nome de Jesus. Eu espero que no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, que nós estejamos juntos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Excelente semana a você. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.